Olá, amigos da Encontro! Chegamos à nossa última palestra da série de mensagens, um guia completo para um ano infeliz. Compartilhe, curta essa mensagem e vem com a gente. Bom encontro! Amigos da comunidade Encontro, muito bom estarmos juntos mais uma vez. Numere comigo as 3 coisas mais valiosas da sua vida: família, relacionamentos, seu currículo profissional, ou quem sabe ainda seu caráter, sua ética, sua moral. A sua lista inclui algumas dessas coisas? Eu acredito que sim. É do já falecido primeiro-ministro britânico Winston Churchill a frase que diz: construir pode ser a tarefa lenta e difícil de anos. Destruir pode ser o ato impulsivo de um único dia. Por isso, amigos, não dá para dormir no ponto. Assista esse vídeo comigo que vai nos mostrar o que isso significa. O triatleta argentino Mateo Busto, de 24 anos, perdeu o primeiro lugar no triatlo de Saguento, na Espanha, no último domingo, dia 20, por cantar vitória antes da hora. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver o atleta fazendo uma breve celebração antes de cruzar a linha de chegada, momento em que é ultrapassado pelo adversário German Sister. Dormir no ponto, como você viu, é dar bobeira, é vacilar ou exagerar na autoconfiança. Um triste e recente exemplo de como uma história pode ser manchada é o caso do jogador brasileiro Robinho. Há poucos meses ele foi condenado na Itália a 9 anos de prisão, acusado de ter participado de um estupro coletivo, ocorrido lá em 2013. O jogador e mais 5 homens teriam abusado sexualmente de uma jovem albanesa, que comemorava seu aniversário de 23 anos em uma boate de Milão. Na época, o jogador tinha 29 anos e atuava pelo Milan, um dos maiores clubes de futebol do mundo. Após esse escândalo, ele está sem clube e perdeu patrocinadores. Amigos, vejam só, uma história brilhante terminando de forma melancólica. Tudo por uma noite, um momento, uma dose de adrenalina. Ele dormiu no ponto. Mas a sabedoria da Bíblia nos inspira a vivermos de maneira sensata. Um de seus livros, chamado Cântico dos Cânticos, escrito de forma poética e artística, alerta que existem perigos sutis e sorrateiros, capazes de destruir nossas histórias. Peguem todas as raposas, as raposinhas, antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. A linguagem figurada desse texto é um alerta. As raposinhas são os perigos, as ameaças externas que causam a destruição do parreiral, simbolizando o relacionamento afetivo e a intimidade do casal. Bastante atual em tempos de relacionamentos afetivos instáveis e inseguros, você não acha? Por isso, amigos, a Bíblia não tem problemas em reconhecer que a atração física e sexual entre os seres humanos jamais cessa. E que lidar com os nossos interesses e instintos é desafiador. Isso nos alerta para pequenas situações que podem arruinar relacionamentos. Por exemplo, um romance paralelo que brota entre 2 colegas que desabafam e compartilham dificuldades vividas no casamento, ou quem sabe na família. Ou então antigos amigos que se reencontram pelas redes sociais e passam a conversar intimamente. Coisas pequenas como mensagens telefônicas, viagens ou gentilezas no trabalho, aquele curso que se faz junto, mas que vão gerando sentimentos, que vão sendo por sua vez nutridos, que evoluem e acabam envolvendo. Paul Keeble, manager do principal site de relacionamentos voltado a pessoas comprometidas, disse com relação ao sucesso do site no Brasil: os números podem variar, mas a infidelidade é um comportamento universal. Mesmo que permaneçam insatisfeitas, muitas pessoas optam por esse caminho. As justificativas são testar, quem sabe, o nível e o poder de sedução,
melhorar a autoestima ou para tentar ressuscitar um relacionamento que está estagnado. De fato, hoje não faltam oportunidades para isso. Pensamentos estranhos, você não acha? Mas você que está me ouvindo pode pensar nesse momento. Escuta, esse assunto não é pessoal demais? Ou quem sabe até com fundo moralista? Eu sei. Ele é delicado porque mexe uma das áreas mais sagradas do nosso tempo que diz: permita-se, tenha novas experiências. Não se culpe e se prive de sensações que façam você se sentir vivo. Quebre padrões e saia da rotina. Viva algo perigoso que dê sentido ao que você é. A nossa cultura nos diz isso o tempo todo. Mas, amigos, não dá para dormir no ponto com esse discurso. Em busca pela adrenalina e fantasia, essa busca ela tem requintes de puro egoísmo, algo que já aprendemos desde o início da história humana. O antropólogo Ernst Becker nos ajuda a entender esse processo. O que é que queremos quando elevamos o parceiro amoroso à posição de Deus? Queremos redenção. Queremos que nos livrem dos nossos defeitos, do nosso sentimento de nada. Recorremos ao parceiro amoroso para a experiência do heróico, para a confirmação perfeita. Esperamos que ele nos faça bons através do amor. Que delicado esse assunto, você não acha? Mas é verdade também que ninguém é feliz o tempo todo, inclusive em relacionamentos. E é bom a gente saber disso. A vida tem seus altos e baixos, assim como uma carreira profissional, uma situação de saúde. E a nossa tendência é não conviver bem com isso, mas buscar uma alternativa. O sociólogo Luiz Felipe Pondé faz uma afirmação bastante forte. Ele diz: talvez você tenha que ter mais coragem para permanecer em uma relação duradoura do que a coragem de chutar tudo para o alto em nome de uma paixão romântica. Eu sei que esse assunto pode causar desconforto, como já disse, mas perceba que a propaganda cultural da liberdade de sentimentos e da paixão romântica é bastante parcial. Pouco ouvimos, amigos, sobre os estragos que decisões erradas no relacionamento podem causar. São feridas emocionais, complexos, traumas, abandonos, sonhos que são despedaçados, que são ignorados. Disso fala-se pouco, você não acha? No entanto, a sabedoria da Bíblia nos alerta para as consequências. Pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que a roupa se queime? Pode alguém caminhar sobre brasas sem que os pés se queimem? Pense nisso. Mas preste também atenção, não é apenas no campo afetivo que a gente pode dormir no ponto e estragar a nossa história. As raposinhas, dá no livro de Cantares, as ciladas também, elas estão presentes no ambiente de trabalho. Uma reportagem atual revelou que 96% dos brasileiros confessaram que faltaram ao trabalho em 2021, pelo menos uma vez, alegando motivos irreais, do tipo: estou doente, tive uma emergência familiar, estou com um problema pessoal. Amigos, na maioria das vezes, eles confessaram que isso não era verdade. Ou seja, mentiram. Essas estratégias de manipulação, vantagem e vida fácil não vão longe. Isso é auto-engano. Outro exemplo. As redes sociais estão aí com milhares de oportunidades aparentemente infalíveis de sucesso e vida fácil. Existem exemplos de pessoas que se tornaram milionários e celebridades da noite para o dia, através de um trabalho que mais parece uma diversão do que um trabalho. Muitas pessoas comuns como eu e você se iludem achando que podem viver do mesmo jeito. Basta projetar um futuro milionário. Não durma no ponto. Essa não é a realidade da maioria de nós, mas de uma grande minoria de pessoas. Na vida real, estude, trabalhe, lute, termine, recomece e persista. Muitas pessoas dormem no ponto pensando que as coisas cairão prontas no seu colo. Isso não é verdade. Se dedique com excelência, dando o melhor de si e sendo um exemplo inspirador para as pessoas que trabalham com você.
Faça o melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Junto com essa frase, a sabedoria da Bíblia nos orienta a fazermos tudo com dedicação e integridade, na certeza de que Deus irá abençoar essa intenção. Confie ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Por último, não durma no ponto apoiado na pergunta, afinal de contas, em 2022 eu terei sorte ou terei azar? Amigos, essa outra espiritualidade chamada sorte e azar, para explicar a vida, é bastante popular entre nós brasileiros. Tipo, alguém recebe uma promoção no trabalho e pensar que foi sorte e não por sua competência. Ter nascido em determinada cidade foi azar, se comparado à sorte de quem nasceu em outra. Que teve sorte no casamento, ou então só tem azar, porque depois de 3 relacionamentos, ainda não encontrou a pessoa certa. Complicado ver a vida assim, você não acha? Enquanto a cultura diz pra gente, no finalzinho agora do ano, vista-se de branco, pule as 7 ondinhas e coma lentilha para ter sorte, a sabedoria da Bíblia oferece a sabedoria divina para uma vida abençoada. Veja o que essa palavra nos diz. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. É muito bom saber que o Criador do universo, o Deus eterno, nos dá a liberdade de irmos construindo nossa vida e não fica distribuindo por aí sorte ou azar nas esquinas. Deus não irá dizer a você, por exemplo, onde você deve ou não trabalhar, como e onde deve cortar o seu cabelo, que curso deve ou não deve fazer, se deve ou não deve viajar para tal lugar. Não. No plano pessoal, amigo, nós pedimos orientação. Usamos bom senso, claro. Fazemos planos, sonhamos e tocamos a vida. Fazemos tudo da melhor forma possível, porque sabemos que no plano geral tem alguém cuidando de todas as coisas. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. E existe uma canção cristã que eu gosto muito, que nos ajuda a entender e que diz assim: se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Que bacana saber que Deus está presente em todos os momentos. De modo que, se tudo for concretizado, foi um presente de Deus. E se caso não acontecer da maneira como eu imagino que deveria acontecer, também teve mão de Deus nisso. Você já deve ter lido por aí uma frase que viralizou nas redes sociais, que diz assim: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Pensando sinceramente, acho que esse é o nosso alvo, é o nosso objetivo, de entender e compreender assim. Eu acho que é por aí mesmo. E por último, para a gente finalizar, não durma no ponto amarrando o seu ano em superstições, que são raposinhas perigosíssimas. Uma delas está bastante presente nas redes sociais. Tem geralmente a ver com um contexto de luto e morte e diz: hoje o céu está em festa. Nosso querido partiu. Virou uma estrelinha e irá cuidar de nós onde estiver. Quem sabe isso pode mexer com você. Não fique nervoso, não fique nervosa. Se esse foi o caminho mais simples para explicar um falecimento, ou foi até mesmo terapêutico durante o luto. Não quero ofender. No entanto, a sutil sedução de acreditar que pessoas queridas que já partiram possam virar estrelas capazes de proteger ou dirigir as nossas vidas é um profundo equívoco, amigos. Quem cuida de nossa história é um Deus vivo, e ele se chama Jesus. Com todo respeito, mas os olhos e os ouvidos dos nossos queridos que já faleceram se fecharam para esse mundo no momento da morte deles. Qualquer influência que tiveram sobre a nossa história, positiva ou negativa, aconteceu apenas em vida, nada mais.
Por isso, não se equivoque e nem se amarre a esse tipo de pensamento. Cuidado com essa raposinha. O que a gente leva para nossa casa? A escritora brasileira Clarice Lispector disse certa vez: não suporto tentações, pois caio em todas. O Senhor Jesus nos inspira dizendo: vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Jesus estava falando dele mesmo. Antes de ser preso, foi tentado, sabia que ia sofrer e morrer pelos meus e pelos teus erros. Mas no fundo do seu coração orou e pediu a Deus dizendo: me ajuda a fazer a tua vontade. Que tal fazer essa oração quando nos sentimos em perigo? E ciladas externas querem destruir a nossa vida, a nossa história, nossa família, nosso relacionamento, querendo destruir a nossa moral, quem sabe comprometer a nossa ética. Eu sei que, quem sabe, algumas pessoas não dão mais muita bola para esses valores, para estas coisas que construímos. Mas eu creio que todas elas são um caminho que Deus planejou para a gente. Jesus nos ensinou a orar e pedir e chamar a força do próprio Deus para que a gente não caia nesses perigos que se apresentam no nosso caminho. Fique esperto. Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, obrigado que, mesmo nas situações às vezes delicadas da vida que se apresentam ou que nós mesmos criamos, às vezes que a gente bobeia, que a gente brinca com fogo e com perigo, o Senhor caminha conosco e oferece o teu poder para que a gente resista, para que a gente não comprometa a nossa história e também o nosso coração. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Ouvia falar no teu nome, mas demorei pra perceber que você não é aquele papo careta de religião. Estava anestesiado, adormecido em meus preconceitos, escondido e armado contra tudo e todos. Mas o teu olhar brilhou mais que o sol. E esse calor me encheu de vida. E o teu amor se derramou como um perfume. E o meu passado pesado e carregado de pecados você apagou. Você me aceitou, me perdoou. Amor, eu não consigo entender. Me deu uma nova história, um novo modo de ver e de viver a vida. Olhar as pessoas e o mundo sob um novo prisma. Quanta coisa que eu perdi sem te conhecer. A gente achava que sabia tudo, mas na verdade a gente não sabe nada. Mas o teu olhar brilhou mais que o sol. E esse calor me encheu de vida, vida. E o teu amor se derramou como um perfume. E o meu
passado pesado e carregado de pecados, você apagou, você me aceitou, me perdoou, amor que eu não consigo entender. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você me aceitou, me perdoou, amor que eu não consigo entender. As superstições nos cegam para aquilo que é real. E o convite de Jesus é real, ele quer participar da minha e da sua história. Não durma no ponto, eu aceito esse convite. E você? O que você escolhe? Uma abençoada semana e até o próximo encontro.